Podcast FISMA. Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou a jornalista Sabrina Clube e neste episódio vamos falar sobre a clínica online em psicologia. Olá, eu sou a psicóloga Luciane Piccolotto, sou docente do curso de psicologia da FISMA, doutora em educação, sou pesquisadora e terapeuta cognitivo-comportamental. Luciane, esse movimento do uso das tecnologias da informação e comunicação trouxeram um novo eixo de atuação para os psicólogos, certo? Gostaria que você pudesse nos explicar o que é a clínica online. Sim, a nova atuação, na verdade, na psicologia online, na clínica online, é uma modalidade de prática em psicologia, não é uma nova abordagem, e sim uma nova forma de atuação em psicologia. É importante assim ressaltar que não é só a clínica psicológica que pode ser online, tem uma série de serviços em psicologia que podem ser fornecidos de maneira remota, né, com o uso das tecnologias. Então, desde psicoterapia até entrevistas, avaliações, supervisões em psicologia. Então, é uma modalidade nova para vários serviços na área da psicologia. A gente estava conversando aqui offline, né, prof? Tu estava falando a respeito da supervisão, né? Pessoas, então, que estão até em outros países, psicólogos, né, que estão em outros países devidamente registrados no Conselho aqui do Brasil, eles podem atuar e o online facilita e potencializa muito isso, né? Sim, isso foi uma nova possibilidade para os psicólogos que estão morando fora do país, por exemplo, e devidamente registrados no Conselho, né, Federal de Psicologia no Brasil, que podem, então, atuar atendendo brasileiros, né, que queiram fazer psicoterapia online e o psicólogo estando em qualquer parte do mundo. Então, abriu essa possibilidade. Muitas vezes um caminho muito mais acessível para um psicólogo brasileiro que está morando no exterior do que se registrar e aguardar todo o tempo que leva uma possibilidade de atuação dentro daquele país. Perfeito. E, bem, nesse ano de 2020 ainda houve uma ascensão, né, desse tipo de atendimento. Como que é uma sessão de terapia online? Que diferenças são possíveis de se perceber? Bom, assim, o ano de 2020, né, foi um marco na história da psicologia, uma transformação digital na psicologia que já vinha caminhando para esse fato. Porém, né, em 2020, com a pandemia, acelerou esse futuro, né? Então, teve uma grande ascensão, né, a psicoterapia, a psicologia online, e praticamente foi a forma exclusiva de trabalho dos psicólogos durante um período de tempo, né? Foi a recomendação dada pelo Conselho Federal de Psicologia e todos os psicólogos migraram para o online. A prática, né, da psicoterapia online, ela ocorre nas mesmas modalidades da presencial. O que acontece é que a gente tem a mediação de uma tela, né, de um equipamento, tem o mesmo funcionamento nas questões de tempo, de sigilo, de condições de privacidade, de ética, mesmo regulamento que a psicoterapia presencial. Certo. E há quanto tempo que você aderiu a esse atendimento online? Como que você se prepara para esse atendimento? Utiliza algum material ou técnica específica? Sim, eu particularmente atendo desde 2018, quando teve uma segunda resolução do Conselho. Já teve outras anteriores, né? Mas em 2018 foi aberta uma possibilidade maior de atuação na psicoterapia online, com poucas restrições, né? Inclusive, as restrições são as mesmas para o atendimento presencial, que se tenha, então, um ambiente de privacidade, as sessões não devem ser gravadas, o paciente é recomendado, o profissional deve usar fone de ouvido, o paciente deve ser orientado também a ter esse cuidado com a privacidade, com o ambiente com silêncio.
e com o uso de equipamentos. Uma coisa importante assim, é que as intervenções técnicas, né, ou a abordagem são de acordo com a formação, com a especialização do psicoterapeuta, né? Então, as técnicas utilizadas, no meu caso, as intervenções utilizadas no meu trabalho são as da abordagem cognitivo-comportamental. Um psicólogo psicanalista utiliza as intervenções da psicanálise. Como eu falei, né, anteriormente, é uma modalidade de trabalho dentro das abordagens que já existem na psicologia. E à mercê da tecnologia, se alguma intercorrência técnica ocorre, por exemplo, em um momento importante da sessão, como proceder nesse caso? Isso é bem importante, assim, a preparação, né, do ambiente, do momento da sessão. Eu sempre trago assim, que assim como a gente se prepara para ir para um atendimento no consultório, na clínica, a gente se prepara para um atendimento online, né? Então, o equipamento, a internet, né, a conexão, o ambiente sigiloso com privacidade, assegurando isso e muitas vezes mostrando para o paciente através da webcam que a porta está trancada, que tu está num ambiente de privacidade, para assegurar isso. Além, né, de ter as combinações práticas, e o ideal até que se faça uma orientação por escrito, né, com essas orientações em relação assim, se a conexão falhar, se tiver alguma intercorrência técnica, queda de energia, como vai se proceder, né? Que vai ser reagendada, vai ser remarcada a sessão de psicoterapia. Quais plataformas de mediação que vocês utilizam, né, para esse tipo de trabalho? Se há alguma segurança também com relação às informações, o sigilo da sessão, enfim. Sim, as sessões elas não podem ser gravadas, né? A orientação é que se usem plataformas que utilizem algum tipo de criptografia. Né? A plataforma utilizada é da escolha do profissional. Existem plataformas específicas assim para telemedicina ou telepsicologia, inclusive surgiram várias novas, né, nesse momento. Mas se usa, né, Zoom, Skype, Google Meet, várias, até a própria chamada de vídeo do WhatsApp. Geralmente é feita alguma escolha pela preferência do profissional e também acesso do paciente que vai utilizar. Muitas vezes é mais fácil, né? O paciente tem mais habilidade por uma plataforma, isso pode ser levado em conta, né, para facilitar, então, a adesão do paciente ao atendimento. Luciane, de certa forma, é possível perceber alguma preferência ou resistência por parte dos pacientes e até mesmo dos terapeutas, enfim, para atendimento online? Sim, assim, na verdade, no início, né, da pandemia, teve uma grande dificuldade, assim, tanto de terapeutas como de pacientes, de fazer essa migração, né, de levar os pacientes para o online. Num primeiro momento, foram em torno de 15 dias de suspensão de atividades presenciais, mas com o passar do tempo, né, foi vendo que talvez seria uma possibilidade até para os pacientes não ficarem desassistidos, né, durante esse período. Então, muitas vezes, a dificuldade de trazer o paciente do presencial para o online foi sentida pelo próprio psicólogo, por uma resistência, por uma não familiaridade com a prática online, que é uma das questões assim que deve ser abordada, né? Para mim, conseguir passar segurança para o paciente, para que ele venha para a psicoterapia online, eu preciso acreditar, eu preciso estar familiarizada, eu preciso me sentir segura com essa prática. Assim, eu vou conseguir também passar essa segurança para o paciente. Existem estudos mostrando que muitas vezes a resistência foi maior, né, em outras épocas, porque ainda não temos estudos tão desse momento, né, que muitas vezes a resistência é maior dos psicólogos em alguns estudos do que dos próprios pacientes. Porém, também a gente tem estudos mostrando que pessoas mais velhas e crianças menores têm mais dificuldade em se adaptar com a prática online, né? Então, é uma questão assim de adaptação mesmo, né? De se familiarizar, de experimentar, né? E aí depois a pessoa vai vendo como isso fica mais fácil.
E esse ano agora também não teve muito como fugir disso, né? Não teve muita escolha. As pessoas né? foram se adaptando meio que na marra, né? Entre aspas. Isso é uma coisa também que eu acho que mudou o rumo da psicologia, porque virou o novo normal, né? Usando um termo. Todo psicólogo hoje, muito difícil um psicólogo que não tenha aderido também à modalidade online. E o que tem acontecido? Muitos voltaram ou vão voltar para a prática presencial, mas mantém também a modalidade online. Se tornou uma ferramenta, né? Isso. A mais. A terapia online ela pode ser indicada em qualquer caso, para qualquer situação? Isso antes, né, da pandemia, tinha algumas restrições, né, na resolução de 2018, por exemplo, situações onde tinha alguma violação de direitos através da internet, de uso de alguma questão tecnológica, não era recomendado. A partir da resolução que foi do início desse ano, foi liberado para qualquer tipo de situação. Então, hoje a gente não tem restrição. A restrição vai ser avaliada, né, pelo paciente ou pelo terapeuta, pela pessoa que procura, né, essa ferramenta, assim, essa possibilidade de trabalho. E, na verdade, o que aconteceu é que a psicologia online, né, a modalidade online, ela favoreceu o acesso, assim, ela entrou na vida das pessoas, assim, várias possibilidades foram ampliadas, né, até intervenções mais breves, intervenções em crises, que já era utilizada, né, bastante bem recomendada. A modalidade online se tornou acessível em grande escala, né, uma facilidade. Certo. Alguma orientação ou dica para quem pensa em trabalhar com terapia online, para, né, enfim, quem está cursando psicologia ou recém se formou, enfim? Eu acho que assim, a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar é que oferecer um serviço online hoje acabou a limitação geográfica, né? Então acontece que tu vai estar, tu não é mais um psicólogo de tal localização, tu tá no mundo, né? Então isso te coloca em vantagens e em desvantagens também, porque tem uma concorrência muito maior, tem, né, muito mais possibilidades de atuação. Então, isso exige também um conhecimento muito maior, um preparo muito maior. Não é porque é online ou porque facilitou tanto que a formação, que o estudo, que o conhecimento sólido da abordagem, da linha teórica, o comprometimento com a ciência, com a psicologia, fica em segundo plano. Bem pelo contrário, né? Isso já é prioridade, já nem se discute, né? Então, eu ter essa segurança, esse conhecimento, para daí poder oferecer esse serviço. As outras questões, elas vão acontecendo, né? Então, o preparo com relação ao uso da tecnologia, né? Se a pessoa decidir, então, ser um psicólogo online, né? Então, se familiarizar com equipamentos, estudar, se preparar para isso, né? Montar um espaço para isso. É um trabalho, né? Não é um entretenimento, que muitas vezes a questão da internet pode ter um pouco essa dificuldade, né? De ter... O próprio conselho, né, é bem rígido e Isso. bem atuante, né, no sentido também da fiscalização de como estão ocorrendo, né, as situações. Exato, exatamente. O conselho, né, regulamenta e exige, e ao mesmo tempo, né, tem que ter esse cadastro, além, né, do cadastro no Conselho Regional de Psicologia, com o CRP em dia, tu também precisa passar por um cadastro para ser um psicólogo online, né? Então, tem um cadastro que é feito no Conselho Federal de Psicologia, onde aparece todos os psicólogos que estão habilitados para atender online. Para passar por esse processo, tu entra no site, faz um cadastro que é avaliado, onde tem que estar todas as recomendações bem explicadas, assim, o que vai ser utilizado, a plataforma, como vão ser armazenados os dados, ferramentas utilizadas, e isso vai depender de uma aprovação do conselho, né? E aí tu é liberado para atender dessa forma. E isso fica acessível para qualquer pessoa procurar, né? Vou procurar um psicólogo para atendimento online, posso entrar no site do conselho e procurar se ele está habilitado para essa modalidade. Certo, orientações então bem valiosas, né, para os futuros psicólogos e psicólogos que estão pensando então em trabalhar com clínica online.
A gente conversou com a psicóloga Luciane Piccolotto, docente do curso de graduação em psicologia da FISMA e profissional com 20 anos de atuação na área. A professora Luciane trabalha desde 2018 com psicoterapia online e nos esclareceu questões bem importantes sobre esse assunto. Luciane, fica à vontade então, caso tu queira fazer alguma consideração. Eu gostaria de dizer assim que para os psicólogos, para os futuros psicólogos, né, nossos alunos, que a psicologia, ao mesmo tempo, né, que a gente fica com o receio de perder o contato pessoal, né, presencial, ela ganhou muito espaço e é um olhar que a gente tem que ter, uma busca que a gente tem que fazer para procurar cada vez mais ocupar esse espaço. Né? A gente sabe que o que a gente precisa para o nosso trabalho é uma boa relação terapêutica, né? Além de toda a intervenção técnica, e uma conexão emocional com o nosso paciente, com o nosso cliente nos serviços, ela pode acontecer sem a presença física, né? Então, acreditar nessa modalidade e mostrar os nossos serviços dessa forma também ajuda a divulgar a nossa profissão, a ganhar espaço, né? E ampliar o mercado de trabalho, que eu acho que é uma das coisas mais importantes hoje para quem está buscando uma colocação profissional na psicologia e uma formação. Perfeito. Prof, se tu puder deixar então o teu e-mail aqui da FISMA, caso os alunos tenham alguma dúvida ainda sobre essa questão, queiram te procurar, teu e-mail da FISMA, por gentileza. Claro, o meu e-mail é luciane.piccolotto, com 2 Cs, @fisma.com.br. Eu fico à disposição pelo e-mail, pelos contatos dos canais da FISMA também, e agradeço pela participação. Eu também agradeço por participar desse bate-papo em nosso episódio especial sobre essa temática tão atual na psicologia. Lembrando que também estamos à disposição de todos nas redes sociais da FISMA, @fisma.faculdade, e também em nosso WhatsApp, 99129 5798. Um abraço a todos e vem pra FISMA!